João 19:33. Está na tela. Vamos lá? Todos? Mas, indo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E logo saiu sangue e água. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós te louvamos nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando a sua palavra. Senhor, te pedimos nessa manhã que o Senhor fale conosco. Espírito Santo, eu ofereço a minha vida nessa manhã. E eu te peço, Senhor, me instrui acerca de tudo aquilo que precisa ser falado. Senhor, aí está o teu povo, a tua noiva, e esta é a tua palavra. Então fala conosco, Senhor. Precisamos do fluir das tuas águas nesta manhã, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá, irmãos. A gente vai bem devagarzinho para a gente conseguir compreender, porque o importante é que a palavra de Deus, ela venha para nós como alimento. E todo alimento que a gente come, ele gera vida. Ok? Se a gente parar para analisar um pouquinho, a gente vai ver que o Evangelho de João, ele revela o Senhor como a própria expressão de Deus. Cristo, ele vem a nós a fim de nos introduzir em Deus. E por meio do seu Espírito, nós nos tornamos filhos e recebemos essa vida. Mas como é que isso acontece? Vamos lá. A gente tem um conceito de dizer que Jesus morreu na cruz para me redimir dos meus pecados, para perdoar os meus pecados, para fazer a redenção. Não está errado. Mas isso é só uma parte. A morte de Jesus foi para nos redimir com um propósito muito maior. Através dessa redenção, ele veio para nós como vida. Porque nós estávamos mortos desde Adão, desde a queda do homem. O homem estava morto. O homem não tinha acesso a Deus. O homem não tinha relacionamento com Deus. O homem não conseguia se comunicar com Deus. Então, o que é que o Senhor faz? Jesus, ele vem, ele morre para nos redimir, para nos limpar, para nos purificar, para retirar o nosso pecado, a fim de que nós possamos nos comunicar com o Pai, nós nos relacionarmos com o Pai. Só que depois que ele ressuscita, ele vem como espírito de vida para dentro de nós. Por que Adão perdeu a comunicação com Deus? Porque a partir do momento que Adão pecou, Adão ficou morto. Adão perdeu toda e qualquer ligação com Deus. Ele não conseguia mais se relacionar com Deus no Espírito. E o homem só consegue se relacionar com Deus por meio do Espírito. Então, por isso que Jesus tinha que morrer. Para que essa vida, quando o pecado fosse retirado, que era o empecilho, era a barreira dessa comunicação, esse Espírito de vida pudesse vir para dentro de nós como a nossa vida. E agora, a partir do momento que eu tenho a vida de Deus por meio de Cristo, eu agora posso me relacionar com Ele. E porque eu tenho essa vida, eu posso também transbordar essa vida para os meus irmãos. Na verdade, quando o Espírito de Deus vem como vida para dentro de nós, ele nos une, ele nos liga ao Pai, mas também ele nos liga uns aos outros. Qual é o problema hoje? O problema é que as pessoas estão chegando num ambiente de igreja, mas elas não têm experimentado essa vida de Deus. Porque quando a vida de Deus está no ambiente, há edificação. Quando a vida de Deus está no ambiente, há transformação.
Então, uma das coisas que você pode perceber se no ambiente tem vida, se o ambiente gera vida ou se o ambiente gera morte, é saber. A forma de você saber que o Espírito de Deus ele flui no meio do ambiente é percebendo se nele gera vida ou se nele gera morte. Quando você chega nos capítulos 18 e 19 de João, você vai ver que Jesus ele se apresenta como o grão de trigo que cai na terra. Ele diz que se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então Jesus se coloca como o grão de trigo, ou seja, como aquele que iria morrer para trazer vida para nós. Eu quero que você olhe para o seu irmão nessa manhã e você diga: meu irmão, Cristo não morreu somente para ser o seu redentor, mas para ser a sua vida. Declare nessa manhã: se temos o Espírito, temos a vida. E se temos a vida, possuímos fruto. A vida estava em um único grão de trigo. Depois da morte e ressurreição de Jesus, ele produziu muitos grãos. E esses muitos grãos se tornaram em uma só massa. Quando ele se tornou o Espírito vivificante, ele veio para dentro de nós. E eu quero que você se alegre nessa manhã. Porque ceia não é ambiente de tristeza. A ceia do Senhor é um memorial. E que memorial é esse? Hoje eu tenho paz com Deus. Porque Jesus, ele morreu para me redimir, mas também para ser a vida que está dentro de mim. Hoje é um dia de alegria. Não é um dia de você ficar lembrando das coisas que você fez, de você ficar remoendo, triste, chorando. Não, é para você se alegrar, se apropriar do perdão de Deus. Você foi perdoado, você foi sarado, você foi redimido e você hoje tem a vida fluindo dentro de você como um rio de águas vivas. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, se alegre. Meu irmão, a ceia não é momento de tristeza, mas é de alegria. Você foi resgatado. E você agora tem a vida. Vá para Mateus 27, 45. Mateus 27, 45. Vamos lá? Está na tela. Vamos lá. Mateus 27, 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Observe. A visão de Mateus da crucificação é uma visão de que no momento da crucificação houve trevas. Trevas é símbolo de pecado. Vá para Lucas 23, 44 e 45. Guarda aí. Lucas 23, 44 e 45. Tá na tela? Vamos lá. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. 45? E rasgou-se ao meio o véu do templo. Presta atenção. A visão de Mateus é que no momento da crucificação havia trevas. A visão de Lucas
é que havia trevas, mas o véu do templo havia se rasgado. E que visão é essa? Isso fala de redenção. Porque o homem estava em pecado. As trevas é símbolo de pecado. E o véu é símbolo de separação entre Deus e o homem. O que é que Mateus e Lucas estão dizendo? Que no momento da crucificação, Jesus ele recebe o nosso pecado. Mas no momento em que ele morre, o véu que separava Deus dos homens, ele é rasgado. Tanto Lucas quanto Mateus têm a visão da crucificação como uma crucificação para a redenção. E é esse o pensamento geral. As pessoas fixam sua mente somente nisso. Que o Senhor morreu somente para nos redimir. Mas graças a Deus, que o Espírito de Deus trouxe revelação para João. E João consegue ver mais além, irmãos. Não é que Mateus estava errado, nem Lucas estava errado, eles estavam certos. Mas a medida da revelação de João, ela sobe mais um pouquinho. E João vê o momento da crucificação como um momento de nós recebermos redenção, mas também a vida de Deus. Todos esses aspectos apontam para a redenção, mas João quer falar de algo mais. João quer falar sobre vida, e é a vida que nos importa. Porque sem vida, a igreja ela não cresce sadia. Sem vida, o corpo de Cristo não é edificado. Sem vida, o ambiente da igreja, ao invés de ser um ambiente de construção e edificação, se torna um ambiente tóxico, irmãos. Se torna um ambiente onde as pessoas ficam feridas, magoadas, machucadas, onde as pessoas não conseguem desenvolver aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Irmãos, Cristo é a vida que está dentro de nós. E se você tem essa vida, libere-a nesta manhã. Flua na vida de Deus. O que é que você carrega dentro de você? Nas nossas ações, nas nossas palavras, nós transmitimos aquilo que temos dentro de nós. Não é sobre conhecimento, irmãos, porque conhecimento sem vida de nada importa. O nosso Deus, ele é Deus de vivos. Ele flui no meio dos vivos. Ele multiplica no meio dos vivos. Lucas 20, versículo 38. Na tela? Lucas 20, 38. Vamos lá? Ora, porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Para quem você vive? Para quem você se move? Qual é o motivo da sua existência? O que você está fazendo neste ambiente, se não for para Ele, por Ele e por meio dEle? Por que eu existo, irmãos? Porque você existe. É para ser instrumento de vida. É para transbordar vida. Porque o que você não podia fazer, Ele já fez por você. Você não tinha condições de se oferecer como holocausto. Mas Ele se colocou no nosso lugar. Se entregou como uma oferta viva. Para liberar vida para cada um de nós. E agora, meu irmão, expressa essa vida que tem dentro de você.
E se você não consegue, clame ao Espírito, peça a Ele que Ele seja o rio da vida que flui em você. Peça a Ele, Senhor, eu preciso mais de Cristo. Olhe para o seu irmão, diga, meu irmão, Ele é o seu Deus. Descanse nele. A vida de Cristo está em você. Desfrute dessa vida. A mesa está posta. É só você comer e beber dele. Vá para 1 Coríntios 10, 4. Aleluia. 1 Coríntios 10, 4. Podem ler. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra? Vamos lá. Irmãos, a visão de João é que no momento da crucificação, o soldado vai lá e coloca e põe uma lança do lado de Jesus. Mas o que nos chama a atenção é a sequência dos fatos. Porque João diz que primeiro saiu sangue. Primeiro saiu. E sangue é para redenção. Sangue é para remissão. E ele diz que depois que sai o sangue, na sequência ele diz, e saiu sangue e... Diga, sangue é para a minha redenção. Agora eu fui redimido. Já posso receber a vida de Deus. Porque você foi redimido pelo sangue. Agora você pode receber a água que flui de Cristo Jesus. E Paulo disse que todos lá no deserto, todos, beberam da mesma bebida espiritual. Porque eles bebiam da pedra espiritual que os seguia. E ele disse que a pedra era Cristo. Quando o povo de Israel foi redimido lá no Egito, por causa do cordeiro que foi imolado, primeiro foi derramado sangue para a redenção. Israel sai do Egito depois de imolar o cordeiro. O cordeiro é para a redenção, mas também é para a nossa alimentação. Porque Israel imolou o cordeiro, colocou o sangue no umbral da porta, mas depois comeu o cordeiro em casa, em família. O sangue foi derramado. E hoje nós podemos comer o pão em família. Só que logo depois que eles comem o cordeiro, Cristo como cordeiro pascual, eles vão peregrinar no deserto, assim como nós estamos peregrinando na nossa trajetória. E no meio da trajetória a gente tem sede. E quando Israel sentiu sede, Israel clamou. E o Senhor mandou Cristo, mandou uma rocha. E quando eles viram a rocha, eles param. Aí o Senhor diz a Moisés, Moisés, fere a rocha. E quando Moisés fere a rocha, da rocha sai. Isso era tipificação do Cristo que seria ferido para liberar a água da vida. E por que a rocha não saiu sangue? Porque o cordeiro já havia sido imolado. Lá no Egito, o cordeiro foi morto para a remissão. Ei, meu irmão, o cordeiro não precisa mais ser morto. A remissão já foi feita uma só vez, por uma só oblação. Nós fomos purificados. Agora nós carecemos de vida, é do fluxo da vida, é da água da vida. E ele disse, aquele que tem sede, venha, venha e beba da fonte da água da vida. Agora, para os redimidos, só nos resta água. Para quem foi redimido, é só água. E não é sobre rodar e pular.
Ei, é sobre expressão de vida. Não adianta, meu irmão, estarmos no domingo pela manhã aqui e na segunda-feira não transbordarmos essa vida. A comida que você come no domingo, ela precisa fazer digestão e virar vida para fluir durante a semana. Ei! É um fluxo de vida. É uma água que não para de jorrar. Ele disse que a pedra espiritual que os seguia era Cristo. Vá para Zacarias 13, versículo 1. Zacarias 13, versículo 1. Vamos lá? Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Vamos novamente. Naquele dia haverá uma Fonte aberta para a casa de Davi. Para. Naquele dia, haverá uma fonte fechada? Haverá uma fonte limitada? Haverá uma fonte? Para onde? Para a casa de Davi. E para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do... Agora é vocês que vão me dizer. O que é que nos purifica do pecado? Hã? Não entendi. O que é que nos redime e nos purifica do pecado? É o sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ei! Qual é a profecia de Zacarias? É que nós teríamos uma fonte de sangue aberta. Não é uma gota. Pare de profetizar uma gota do sangue. Porque Zacarias diz que naquele dia haveria uma fonte aberta para a casa de Davi. E essa fonte é para a purificação do pecado e da imundície. Tem uma fonte. Sabe por que fonte? Porque todos que quiserem podem vir se banhar. Uma gota só serve para um ou para outro. Mas uma fonte, pode vir uma multidão e a fonte está aberta, né? Calabando ramanaço. Há uma fonte aberta e essa fonte é inesgotável. Quando o lado dele foi ferido, não foram gotas de sangue que saíram, mas jorrou sangue e água. Apocalipse 21, versículo 6. Já estamos encerrando. Aleluia! A irmã está pedindo para não encerrar. Já estamos encerrando. Apocalipse 21, versículo 6. Vamos lá? E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem deseje, de graça lhe darei na fonte da água da vida. Oh, meus irmãos, eu não estou entendendo esse negócio. Zacarias me fala de uma fonte para a purificação do pecado. Mas agora, em Apocalipse, eu tenho uma fonte da água da vida para matar a minha sede, para saciar a minha sede. Do lado de Jesus, do lado ferido, saiu uma fonte para a nossa purificação e outra fonte para nos trazer vida. Meu irmão, o que é que está faltando para você viver a realidade de Cristo? Tudo que você precisa está nele. Se você precisa ser redimido, existe uma fonte diante de você.
Depois da remissão, vem um fluir de águas vivas para nutrir a sua vida. O que falta para você expressar Cristo? Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, o cordeiro já foi morto. O sangue derramado. Agora você tem acesso à fonte. Você possui vida. Deixa eu lhe dizer. Não permita que ninguém lhe diga o contrário. Não permita que ninguém te ofereça outra coisa que não seja Cristo. Somente Cristo é a nossa fonte de vida. É por isso que as nossas canções, elas precisam ser sobre Ele. Tudo o que fazemos precisa ser sobre Cristo. Deixa eu mostrar algo para vocês, para a gente encerrar. Diego, eu mandei um slide para você. Eu queria que você observasse. A mesa fala. Essa mesa ela é toda espiritual. Porque ela fala através dos seus símbolos. Lógico que nós hoje vivemos a realidade de quem Ele é. Nós não vivemos mais na base dos tipos e das figuras. Nós vivemos a realidade de quem Ele é, porque Ele é uma realidade e Ele está dentro de nós. Ele é o espírito de vida que está dentro de nós, que nos supre, nos alimenta, nos dá direção. Mas Jesus disse que nós deveríamos celebrar a mesa como memorial. Mas memorial de quê? Por que um memorial? Porque nós precisamos lembrar todos os dias daquilo que Ele fez. Vá para o primeiro. Abram a Bíblia de vocês. João. Vamos lá. Aleluia, Jesus. João 11, 24. Isso. João 12, 24. Vamos lá? Vamos lá, irmãos. Na verdade te digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Jesus, ele se compara com o grão de trigo. E quando ele fala sobre o grão de trigo, ele está dizendo, irmãos, que quando ele morresse, ele seria o único grão de trigo, porque ele era o unigênito do Pai. O único grão de trigo. Ele disse que se ele não morresse, ele não gerava fruto. Ele não dava vida. Ele disse que ele precisava morrer para gerar muitos. Agora, esse grão de trigo gerou vários grãos de trigos. O problema é que esses grãos de trigos às vezes não querem morrer. Porque a gente só dá fruto para Deus quando a gente morre para nós mesmos. Ele disse que aquele que quisesse vir após ele tinha que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E esse é o problema da humanidade, porque nós não queremos negar o nosso ego.
Mas se nós negarmos a nossa vontade para vivermos a vontade do Senhor, nós poderemos ser a expressão de quem Ele é e ser os muitos trigos. Mas também Jesus disse, João 15, versículo 5. Vamos lá, irmãos? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele diz que Ele é a videira. Ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Se não estivermos em Cristo, e aonde é que Cristo está? Cristo está na igreja. E é isso que o Senhor está falando. A nossa vida precisa ser uma vida em comunidade, para liberarmos a vida uns para os outros. Porque o fluxo da vida passa pela videira. E dela, a vida passa para os ramos maiores, mais grossos. E depois vai liberando a vida para os ramos menores. Só que tem um detalhe. O fruto não dá no caule. O fruto dá nos ramos. E se os ramos não receberem a vida da videira, eles jamais poderão dar fruto. É isso que o Senhor está falando. Ele está dizendo, eu tenho vida para liberar para vocês. Mas eu já liberei a minha própria vida. Agora, ramos, vão vocês e liberem o fluxo da vida que vocês receberam. Porque não foi pouca, foi uma fonte liberada. Irmãos, a vida que recebemos dele não foi uma vida sob medida. Foi um fluxo de vida, de águas vivas. Foi uma fonte. E o que é que está faltando para o povo de Deus transbordar? Na verdade, meu querido, o que é que você está transbordando? Porque, na verdade, nós só transbordamos aquilo que nós carregamos. É impossível uma macieira da caju, cada um flui na essência que tem. Cada um flui na vida que recebe. Cada um flui na medida da vida que recebe. Então pare de exigir dos outros aquilo que eles não têm para entregar. Seja você o dispensador de vida. Seja você aquele que flui a vida de Deus, porque se a vida está aí, ela precisa ser liberada. Mas também, ele disse, Primeira Coríntios 10:17. Vamos lá? Porque nós, sendo muitos, somos um só corpo e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Olha a chave da ceia. Vamos lá. Primeiro nos tornamos grãos, porque recebemos a vida do unigênito. Agora ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então você que se identifica com ele, você agora se tornou grão. E do grão de trigo se faz a massa. Olha o que Paulo está dizendo. Porque nós sendo muitos o quê? Muitos grãos. Porque nós sendo muitos, ou seja, muitos grãos, somos um só pão e um só corpo. Por quê? Todos participamos do mesmo pão. Na medida que você participa do mesmo pão, você se torna um com ele. Você e ele são um. E a vida que foi liberada para ele também é dispensada para você. Ei! Quando nós partimos,
Nós estamos partindo e liberando o corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo é a igreja. Meu irmão, você não entendeu a oração de Jesus? Tu em mim e eu neles, para que eles sejam perfeitos em unidade. Isso aqui é unidade. Eu não sei qual foi o grão maior, nem qual foi o grão menor. Na vida da igreja não tem maiores e nem menores. Na vida da igreja não tem mais importantes e nem menos importantes. Na vida da igreja não tem estrelas. Só tem um que brilha, é Cristo Jesus. Na vida da igreja, todos nós somos o trigo que foi moído para se transformar numa mesma massa, no mesmo pão e no mesmo corpo. É por isso que vocês têm que comer do mesmo pão. É por isso que o pão em que nós oramos é o pão que nós liberamos. Meu Deus! A Bíblia diz que quando ele foi ferido, saiu sangue e... É por isso que colocamos na mesa o suco e a água. Porque a mesa fala. E o que está na mesa fala sobre ele. É por isso que fermento não entra na mesa, nem para enfeite. Porque a mesa é espiritual. Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, as coisas que estão na terra, com as que estão nos céus. O sangue fala de reconciliação. Por que o suco da uva? Porque da uva, da videira, se faz o vinho, que é símbolo de alegria. Por causa do seu sangue, eu agora posso ficar alegre, porque eu tenho paz. Quem não tem paz não tem alegria. Você só tem alegria se você tiver paz. E ele disse que, havendo por ele feito a paz por meio de quê? Pelo seu sangue na cruz. E por meio dele, reconciliasse todas as coisas. Meu irmão, se alegre nessa manhã. Você já foi reconciliado. Você pode se alegrar. É manhã de alegria. Você hoje tem paz. Porque alguém, um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, fez aquilo que eu não poderia fazer. Que o Senhor seja a nossa comida. Que o Senhor seja a nossa bebida nessa manhã. Fique de pé. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Engrandecemos o teu nome, Senhor. Porque por causa da sua morte, nós fomos redimidos, mas também recebemos a vida de Deus. E é essa vida que flui dentro de nós, Senhor. Aí está o teu povo, a sua igreja, Senhor, que recebeu a vida, o fluxo de vida, Senhor. Somos teus filhos. Nos abençoa neste dia, Senhor, nesta manhã, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família e a sua vida, no nome de Jesus.